Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus, no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4, a palavra do nosso Deus assim nos diz: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque a ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susa, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra infalível do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Soberano Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta noite e suplicar ao Senhor. Fala ao nosso coração, edifica-nos, ilumina-nos, carecemos da Tua palavra, carecemos da Tua voz,
carecemos da tua provisão e proteção na nossa vida. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar aqui, meus irmãos, eu sei que os resultados estão aí chegando, os resultados da eleição, e eu sei que o resultado das eleições de São Paulo é do interesse de todos nós. Todos estamos, de alguma forma, ansiosos para saber os resultados. Então, eu gostaria de pedir a você, segure um pouco a sua ansiedade nesse tempo de culto, concentre-se na presença de Deus, na palavra, na ceia do Senhor. Se você vai se sentir tentado a vasculhar alguma informação no seu celular, coloque desde já o seu celular em modo avião e não se concentre lá fora, mas preocupe-se única e exclusivamente com o culto, com a adoração ao nosso verdadeiro Rei, ao nosso verdadeiro governante, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Cada um de nós, meus irmãos, em algum momento da vida, enfrentamos momentos decisivos. Momentos decisivos. Em algum momento da sua história, da minha vida, nós lidamos com alguma reviravolta. Momentos marcantes, momentos que mudaram talvez a nossa trajetória, momentos que deram um outro rumo na nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos decisivos em nossas próprias vidas. Em 1536, João Calvino viajava para Estrasburgo e era do seu interesse um tempo de tranquilidade, de isolamento, de leituras, um tempo para crescer intelectualmente e continuar suas leituras. E certa noite ele então pousou em Genebra, que estava sob o auspício de Guilherme Farel, e Calvino então pousa nessa cidade, e Farel de alguma forma descobre que o autor das Institutas estava ali, e Farel vai ao encontro de Calvino e tenta convencê-lo a ficar em Genebra e a continuar o trabalho reformador naquela cidade, uma cidade pregressa e que precisava grandemente de ajuda espiritual. Calvino relutou às propostas e ao convite de Farel, dizendo que ele queria um tempo de tranquilidade, queria um tempo para leitura. Farel, naquele momento, percebendo que não convenceria Calvino a permanecer em Genebra, ele então lança uma imprecação sobre Calvino, dizendo que Deus amaldiçoasse a tranquilidade que ele buscava, e também as suas próprias leituras, o seu próprio labor, caso ele se recusasse a permanecer e a atender uma necessidade tão urgente, tão necessária naquele momento. Esta imprecação de Guilherme Farel fez uma reviravolta nas decisões e nas escolhas de João Calvino, o que levou a permanecer em Genebra e a fazer um grande trabalho para a glória do Senhor. Genebra tornou-se uma cidade refúgio para muitas pessoas e pôde abrigar muitos reformadores, muitos protestantes que fugiam da perseguição naqueles dias, além de tantas outras obras que poderíamos enumerar. O ponto, meus irmãos, é que há momentos na vida que nós somos levados a tomar uma decisão muito séria na nossa história, e certamente essa decisão será uma reviravolta em toda a nossa jornada. Vocês estão acompanhando até aqui a exposição do livro de Esté, e é do conhecimento nosso que há uma decisão, há um decreto do rei, há um decreto aqui por parte do rei Assuero de aniquilar todo judeu do império, deveria ser aniquilado. O rei Assuero havia atendido a uma proposta de Amã, e agora há um decreto espalhado por todo o império, gerando pânico, gerando lamentações, gerando medo, gerando pavor no coração
no coração do povo. Esta é a realidade. Até aqui, meus irmãos, Esté já está casada com Assuero por 5 ou 6 anos. Ela continua oculta, escondida, escondendo a sua identidade, a sua própria vida, ali no castelo, no palácio. E agora existe uma determinação de aniquilamento do seu povo. E é nesta situação que nós encontramos aqui. Mordecai toma conhecimento de tudo isso, e o seu coração fica extremamente aflito, ansioso e preocupado com a situação do seu povo. Como você reage às aflições que a vida impõe sobre você? Como você lida com os perigos, com os problemas que por vezes batem à sua porta? Você fica parado, estagnado, você fica paralisado de medo, ou você reage, ou você atua de alguma forma. E eu gostaria de pregar exatamente sobre isso nesta noite. Reaja corajosamente às aflições da vida. Reaja corajosamente às aflições da vida. Mas, como reagir corajosamente às aflições da vida? Em primeiro lugar, voltando-se para Deus. Em primeiro lugar, voltando-se para Deus. Veja, do versículo 1 ao versículo 3, que nós encontramos exatamente isto. Mordecai, ele toma conhecimento de tudo o que está se passando no império, e ele então rasga suas vestes, ele se cobre de pano de saco, ele cobre a sua vida, o seu corpo de cinzas, e ele então vai até a porta do rei para lamentar, para chorar, para externar a sua aflição diante desta tragédia que estava por acontecer na vida do povo. Lembremos-nos que é período de Páscoa, um período festivo na vida do povo de Deus, e aquilo que era festa agora estava se transformando em amargura, em ansiedade, em medo, por parte do povo de Deus. E Mordecai então vai até a porta do rei, e ali então ele está com o seu coração totalmente derretido diante do que pode acontecer. Meus irmãos, certamente não seria diferente com você, não seria diferente comigo, caso lidássemos com alguma proposta ou alguma decisão dessa natureza. Seria de fato para afligir a alma, seria de fato para nos derrubar diante de tudo isso. Mas o que nós encontramos aqui? Nós não encontramos um Mordecai escondido. Mordecai não foge para as cavernas, Mordecai não se esconde no seu quarto, debaixo da sua cama, Mordecai não desaparece. E aí você poderia perguntar, mas por que Mordecai deveria desaparecer? Lembremos-nos que esta decisão desproporcional por parte de Amã é produto exatamente de um conflito dele com Mordecai. Mordecai poderia muito bem se sentir culpado por toda essa tragédia. Ele poderia se sentir abatido, não só pelo aniquilamento possível do seu povo, mas porque ele era a causa de tudo isso. Você, querido pai, quantas decisões você já teve que tomar na sua vida que implicou na tranquilidade da sua casa? Que implicou na preocupação da sua esposa, na preocupação dos seus filhos, porque você como líder, você como sacerdote do lar, por vezes precisa tomar decisões, e as nossas decisões têm sérias implicações na vida da nossa casa, sejam elas decisões corretas, sejam elas decisões erradas, elas surtirão efeitos positivos ou negativos na nossa família. E a decisão firme de Mordecai em não se prostrar diante de Amã gerou exatamente um ódio profundo, semelhante ao ódio dos amalequitas quando o povo de Deus saía da terra do Egito e foi atacado tão cruelmente pelos amalequitas. Amã, ele cultiva no seu coração o mesmo ódio que Moisés experimentou no deserto por parte desse povo, tendo em vista que Amã era descendente dessa gente.
E agora então Mordecai, ele não se esconde, pelo contrário, ele se identifica com o seu povo, e ele vai até a porta do rei para lamentar e para chorar. O texto diz que ele fazia isso com grande e amargo clamor. O rasgar as vestes, o se vestir com pano de saco e jogar cinza sobre a cabeça era sinônimo de profunda tristeza. Isso aconteceu com vários outros personagens, como Jacó, Davi e tantos outros fizeram a mesma coisa. Então isso no mundo bíblico apresentava exatamente isso, uma tristeza extremamente profunda. Mas percebam que não era apenas a tristeza de Mordecai, era a tristeza de todo o povo. O versículo 3 diz: em todas as províncias aonde se chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, e com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Tudo isso aqui revela tristeza, mas também se revela humildade, reconhecimento e voltar-se para Deus. Meus irmãos, é certo que alguns estudiosos olham para a postura de Mordecai e olham sempre de uma forma muito negativa. E muitos acham aqui que Mordecai, ao invés de buscar a Deus em oração e jejum, Mordecai vai exatamente para a porta do rei, porque esperava que o socorro viesse de lá. Alguns encontram na postura de Mordecai uma postura aqui muito negativa, mas nós temos que considerar a forma literária que o autor escolheu para escrever esse livro. Deus, por exemplo, não aparece em nenhum momento no livro. Então nós podemos enxergar Deus atuando nos bastidores e a sua mão operando ocultamente nessa história. O que nós podemos identificar aqui em Mordecai, especificamente no versículo 13 e 14, é de fato um homem que tem fé no Senhor e que está voltado para o propósito e para o poder de Deus, do Deus soberano. Portanto, quando as aflições abatem sobre você, ou batem à sua porta, o que você tem que fazer é exatamente se voltar para Deus em oração. Às vezes, quando as pessoas estão passando por aflições, nós, de cara, o que nós falamos para elas? Você tem que orar por isso. E muitas vezes, quando nós falamos, a primeira coisa que você precisa fazer é orar, parece ser simplório demais. Não é verdade? Quantas vezes você já passou por lutas e alguém chegou para você e disse: você tem orado por isso? Isso parece ser muito simplório. Parece ser simples demais para uma angústia profunda, para um momento difícil que eu estou falando. Mas oração, irmãos, nunca é uma coisa desnecessária na sua vida, nunca será algo desnecessário. Pelo contrário, a oração sempre será a base de todas as coisas. A primeira reação que você precisa ter na sua vida, quando você passa por lutas, seja de natureza familiar, de natureza financeira, enfermidades, qualquer que seja a natureza do seu problema, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. A primeira coisa que você precisa fazer é se voltar para Deus em humildade, em arrependimento, reconhecendo que você precisa dEle, que você depende dEle, que a sua vida sem Deus, ela não vai para lugar nenhum. Então, voltar-se para Deus é reconhecer o quanto nós precisamos dEle, o quanto somos dependentes dEle. Mas, veja, muitos dos nossos problemas são frutos dos nossos próprios pecados. E o próprio Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12, melhor dizendo, ele diz que quando o caso é pecado, você não só tem que rasgar as suas vestes, você tem que rasgar o seu coração. Você tem que rasgar a sua alma diante de Deus em arrependimento e se voltar para Ele. Portanto, como reagir corajosamente às aflições da vida? Em primeiro lugar, voltando-se para Deus, reconhecendo a sua completa incapacidade e a sua completa dependência de Deus. Como reagir corajosamente às aflições da vida? Em segundo lugar, confiando na soberania de Deus. Em segundo lugar, confiando
na soberania de Deus. O que nós temos aqui a partir do versículo 4 até o versículo 14 é impressionante e um diálogo que agora nós vamos ver por meio de mensageiros, que é uma coisa extremamente cativante. Por que nós podemos olhar para esta passagem, para esse texto, e pensar aqui na ação soberana de Deus, agindo em tudo isso, e a própria confiança nesse Deus que é soberano sobre todas as coisas? Sabe o que é mais estarrecedor aqui? É que todas as províncias, todo o império, o decreto do rei está chegando. E onde o decreto do rei chega, o que acontece? Lamento, choro, angústia, profundo sofrimento. Mas sabe qual é o único lugar que a informação que o decreto do rei não chegou? O único lugar que não chegou foi para Esther. Nos seus aposentos. Esther talvez seja a única judia desta comunidade judaica, de todo o império, que não sabe o que se passa. Ela está completamente ignorante a tudo aquilo que o seu povo vinha passando e sofrendo. Veja no versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. Se doeu pelo quê? Pela condição do seu tio. Seu tio estava sem os seus trajes, ele era um funcionário, um servidor público, e ele está à porta do rei, ele não pode entrar, isso não é permitido por lei. Ele está ali trajado com panos de saco, e isso dói muito no coração de Esther. E o que Esther providencia imediatamente? Ela sabe qual era a cultura do seu povo, mas a sua preocupação primária é com a condição do seu tio, sua condição física. O que ela faz? Ela envia vestes. Mordecai recusa as vestes, e então, a partir da recusa de Mordecai, é que ela então manda Hataque, eunuco que fora concedido a ela pelo rei, para se informar do que havia acontecido. Meus irmãos, prestem atenção em um detalhe. Quanto mais você ocultar a sua identidade como cristão, quanto mais você cortejar o mundo, se enveredar pelo mundo, mais você se tornará alheio às necessidades da igreja de Deus, mais você se tornará insensível às coisas de Deus. Quanto mais as pessoas se enveredam pelo mundo e caminham pelas propostas desse mundo, e se escondem nos seus aposentos, nos seus privilégios, nas suas benesses, entre aspas, quanto mais as pessoas se envolvem com o mundo, mais elas se distanciam de Deus. Querido adolescente, você está se desenvolvendo, você está crescendo, e o mundo vai lançar muitas propostas para você, muitos convites para você. E quanto mais você cortejá-los, quanto mais você se enveredar por esses caminhos, mais distante de Deus, mais distante do povo de Deus você estará. Avalie as pessoas, vejam aqueles que passaram pela igreja e aqueles que decidiram partir para o mundo. Eles não se preocupam mais, a igreja não é mais um ambiente que gera sensibilidade no coração, a igreja não é um ambiente que gera qualquer tipo de preocupação para elas, mas a igreja se tornou algo distante, não é mais a realidade, não é mais o seu ambiente, não é mais a sua comunidade. Esther estava diante da possibilidade de ver toda a sua comunidade, toda a comunidade da aliança ser exterminada, e ela simplesmente não sabia do que estava acontecendo. O texto então diz que ela envia Hataque até Mordecai. Hataque vai até Mordecai e pergunta o que estava acontecendo. O texto bíblico relata que quando Hataque vai até Mordecai, Mordecai então lhe faz 3 afirmações. Ou seja, vamos pensar aqui em 4. Ele conta tudo o que havia acontecido com ele, está aí no versículo 7, tudo o que havia acontecido com ele.
Mordecai diz o valor exato que Amã havia oferecido aos tesouros do rei, 342 quilos de prata, é o que ele havia oferecido ao rei Assuero para aniquilar os judeus, e Mordecai informa isso a Ester. Ele dá uma carta do decreto do próprio rei, ele entrega uma cópia à própria Ester. Veja que ele foi ali de forma intencional, ele via em Ester uma ferramenta que estava no lugar certo, na hora certa, e que poderia fazer alguma coisa pelo povo de Deus. E não só isso, ele também pede a Ester que interceda pelo povo dela. Isso aqui me chamou muita atenção. Veja lá no versículo 8, quando ele diz assim: a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Isso aqui é extraordinário, porque o mesmo Mordecai disse para Ester fazer o quê? Não diga que você é judia, não revele sua identidade. Mas agora o próprio Mordecai se identifica com a necessidade do seu povo e convoca Ester a se identificar com a necessidade do povo do pacto, do povo da aliança. Você é parte desse povo, então identifique-se como parte desse povo. O que acontece? Hataque volta, informa a Ester tudo o que havia acontecido, e a resposta de Ester, ao saber da proposta de Mordecai, é extraordinária, de uma forma diferente, né? Veja que no versículo 11, quando Ester fica sabendo, qual é a sua preocupação? Ela está preocupada com a morte, quando na verdade a morte é algo que está batendo a porta de todo judeu, mas ela está preocupada com isso. Veja aí: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar. Então, a preocupação de Ester é: ninguém pode entrar na presença do rei se não for convidado. E se entrar, a única chance de sobreviver é se o rei estender o seu cetro, estendendo assim a sua misericórdia. E nesses 30 dias, eu não fui chamada à presença do rei. O que isso quer dizer? Ela tinha medo do que poderia acontecer, porque todos eram conscientes do que poderia acontecer, e além disso, 30 dias ela não era convocada. Isso quer dizer que talvez todo o amor do rei havia se esfriado por ela. E é possível que nesses 30 dias ele não estivesse sozinho, ele estivesse com outras mulheres do seu harém. Então, meus irmãos, esta é a preocupação dela, quando na verdade ela deveria ter reagido de forma corajosa diante de tudo o que estava acontecendo. Mas quando Mordecai fica sabendo, Mordecai então traz uma palavra que expressa a sua convicção na soberania de Deus. E ele fala algumas verdades para Ester. E veja, muitas vezes, diante da passividade de algumas pessoas, você vai ter que confrontá-las. Há muitos momentos na vida em que nós precisamos confrontar as pessoas, porque o sofrimento delas não é só produto das circunstâncias, mas por vezes é produto da sua própria falta de atitude. Sabe, faça uma comparação entre Ester nesse primeiro momento com Abigail. Quando Abigail fica sabendo que Davi vai exterminar toda a sua casa, o seu esposo e os seus filhos, o que Abigail faz? Abigail fica paralisada de medo. Abigail fica preocupada com Nabal e não vai ao encontro de Davi. Abigail fica paralisada de medo, ou ela dá risadas dos seus servos, dizendo: é claro que Davi não vai fazer isso. Ela não
zomba das circunstâncias, mas ela se prepara para um encontro com Davi, para aplacar a sua ira com ofertas e com boa argumentação sábia. Uma mulher sábia edifica o seu lar. Uma mulher sábia não espera a tragédia acontecer. Uma mulher sábia não fica parada, estagnada enquanto o mal acontece. Um pai sábio, um homem sábio, ele não espera até o mal acontecer na sua família. Pelo contrário, ele toma iniciativas com base na sua confiança e na sua dependência da soberania de um Deus que governa soberanamente todas as coisas. E o que Mordecai diz a Esther é exatamente isso: olha, não fique preocupada, Esther, não fique pensando você que pelo fato de você estar escondida no palácio, somente você vai sobreviver. A morte também vai chegar até você quando eles descobrirem que você também é parte da comunidade judaica. É o que ele diz, aí no versículo 13, e ele continua dizendo: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Que coisa impressionante. Esther, eu não estou discutindo aqui com você quem vai libertar, se é você ou se é Deus. Não é essa a minha argumentação. Mordecai não estava argumentando com Esther, dizendo que ela ou Deus seriam os libertadores do povo de Deus. O que Mordecai está dizendo, quem é o agente que Deus vai usar para salvar o seu povo. Você tem uma missão, Esther, e se você não agir em obediência à sua missão, de algum lugar, o livramento virá. Deus não permitirá que a sua igreja seja devastada e arruinada. O próprio Cristo declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é horrível, meu irmão, pensar e ver quando você não trabalha, e quando você não age, quando você não atua, Deus vai levantar pessoas ao redor, ao seu redor, para fazer o que você não faz, o que você deveria fazer, e o que você não está fazendo. Não é triste? Não é triste quando você vê alguém fazendo o que era seu dever, o que era sua responsabilidade? Não existe nada mais constrangedor para nós do que olhar uma pessoa fazendo algo e você pensar assim: eu deveria estar fazendo isso. Essa era a minha função. Eu que deveria ter feito. A sua passividade não deixará a causa de Deus sem o seu progresso. A causa do Senhor não ficará estagnada. A causa do Senhor não será arruinada porque você não quer fazer. Pelo contrário, Deus, de algum lugar, vai levantar pessoas. E aqui não tem outra opção a não ser fé. Não tem outra opção aqui a não ser confiança na soberania de Deus. Sabe por quê? Qual era o plano B de Mordecai? Se Esther não atendesse, o que ele poderia fazer? Que outra pessoa do Império Persa, do alto escalão, poderia livrar o povo de Deus? Se não fosse Esther, por meio da soberania de Deus, usando a vida dela, ninguém livraria o povo de Deus. Então, se Deus não levantasse Esther e não colocasse Esther onde ela estava, não haveria libertação, meus irmãos. Mas a certeza de Mordecai é que Deus, de algum lugar, vai levantar alguém se Esther não fizer a sua atividade, a sua responsabilidade. É o que ele está fazendo aí. Mas não apenas isso, ele lança uma imprecação e uma ameaça sobre ela, quando ele diz: mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Qual é o argumento? Você não vai escapar, de um jeito ou de outro. Ou você morre porque o reino vai ter misericórdia de você, ou você morre porque você é judia. Sua identidade está conosco.
Então, é como diz o ditado popular, se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Então, ou o inverso, não sei. Mas o que é fato é, não existe escapatória. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa fazer o que você deve fazer. Meus irmãos, você não pode hesitar na vida. Você não pode cultivar a hesitação no seu coração. Talvez você já tenha passado por isso. No trabalho, aqui na igreja, talvez na sua casa. Talvez você tenha hesitado muitas vezes. Muitas vezes. Talvez você não tenha consciência de que Deus te colocou onde você está. Não é para você ficar parado, mas é para você entender que Ele está regendo todas as coisas para usar a sua vida. Para usar a sua vida. Deus tem um propósito na história. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você não saiba, meu irmão, qual é o propósito da sua vida, onde você está. Mas Deus não te colocou ali sem sentido algum. Eu não sei onde você está, nesse exato momento. Você tem consciência do que se passa na sua vida, do seu momento e da sua circunstância. Eu só sei que Deus não está alheio a tudo isso. Deus governa soberanamente todas as coisas, controla todas as circunstâncias. E você precisa reagir aos dilemas da vida, confiando na soberania dEle e agindo em conformidade com Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Porque Ele vai, de alguma forma, usar você. Mordecai, de fato, estava pedindo que Esté arriscasse a sua própria vida em prol da comunidade da aliança. Como reagir corajosamente às aflições da vida? Em último lugar, rejeitando a passividade. Em último lugar, rejeitando a passividade. Você precisa viver como povo, como parte do povo da aliança. Grave isso na sua mente. Você precisa viver como parte do povo da aliança. Você é a igreja de Cristo. Você é parte do povo de Deus. Você deve se preocupar com a realidade do povo de Deus. Você deve se identificar com as aflições do povo de Deus. E você deve trabalhar em prol do progresso do povo de Deus, do crescimento do povo de Deus. Você é parte disso. Portanto, se você está passivo ou passiva à realidade da igreja, então é hora de lidar com uma reviravolta na sua vida. Porque a mulher que estava vivendo uma fé particular, oculta, escondendo sua identidade dos demais, agora é uma mulher que sai da passividade para uma vida ativa. Porque toda a história de Esté se passa até esse momento falando de Mordecai. Mas a partir desse momento é Esté que toma a dianteira da história. E é ela quem vai agir de forma heróica para salvar o povo de Deus. Deus vai usar uma mulher poderosamente para que o seu povo não seja aniquilado. E sabe, você precisa saber ouvir. Você precisa saber lidar com os confrontos. Às vezes é a sua esposa que vai chegar na sua cara e vai dizer o seguinte: você precisa parar com isso. Você tem que parar de ficar reclamando da vida. Você tem que parar de ficar murmurando e lamentando. Você precisa fazer alguma coisa. Como homem, levanta e reaja. Às vezes é o seu marido que vai chegar para você e vai dizer: vamos parar com isso. Está na hora de tomarmos uma firme decisão e mudarmos toda essa história. Vida financeira, vida espiritual, educação de filhos, comportamento em relação à igreja. Você precisará passar por vezes por reviravoltas
que modificarão tua postura e teu jeito de viver e de agir. Porque, meus irmãos, não tem coisa mais valorosa do que um bom conselho e do que uma boa exortação quando nós precisamos. Sabe, muitas vezes, o que nós precisamos não é que alguém concorde conosco. Muitas vezes não é isso que nós precisamos, que alguém diga, coitado de você. Poxa vida, que difícil você está passando, que dificuldade, que luta, que pena de você. Não é da pena do outro que você precisa. Você precisa é da sinceridade dele. E que esta pessoa, biblicamente, chame você à razão e diga, você está errado, você está errada. A palavra de Deus te ensina a fazer isso. A palavra do Senhor te mostra e te revela o que você deve fazer. Porque foi exatamente o que Esther fez. Quando ela ouviu as palavras de Mordecai, no versículo 16 ela diz, vai, ajunta todos os judeus, que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. O que Esther pede? Ora por mim. Mordecai, ajunta todos os judeus de Susã, e jejuem por mim. Veja, que você não tem no texto a palavra oração, mas a oração e jejum eram coisas que andavam lado a lado na Bíblia. O que esta mulher está pedindo é que outras pessoas se associem a ela em oração, expressando total dependência de Deus. Quando você gasta tempo para jejuar, eu não estou falando aqui de greve de fome, não estou falando que você vai aproveitar aquele dia para você ficar sem o café da manhã e sem o almoço, não estou falando do seu jejum intermitente, não estou falando disso, eu estou falando da sua voluntariedade, de dizer, Deus é mais importante do que a comida, Deus é mais importante do que o café da manhã, do que o almoço, do que a janta, e eu vou me consagrar em oração a Ele, expressando a minha completa dependência dEle, externando o quanto eu preciso do Senhor nesse momento de aflição. Quando você passa por dor e por lutas, você jejua, você ora intensamente. Eu sei que alguns irmãos aqui não têm como fazer isso por conta da saúde, mas você tem muitas coisas que você pode fazer, para dizer, Deus é mais importante do que isso. Eu preciso do Senhor. Essa decisão é muito séria, Deus. O que eu preciso fazer é muito sério, eu preciso do Senhor. Foi o que Esther fez, a ponto de dizer, se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Vou fazer o que devo fazer, ainda que seja, primeiro, contra a lei, e segundo, contra a minha própria vida. Arriscarei a minha própria vida. Como Mordecai e Esther, busquemos o poder de Deus, por meio da oração, meus irmãos. Sejamos determinados a sermos fiéis e obedientes a Deus, em meio às lutas da nossa vida. Não sejamos passivos, recusemos a estagnação, recusemos a passividade. Deus é soberano, Deus não quer que você fique parado, Deus quer que você ore, Deus quer que você haja, Deus quer que você faça o que você deve fazer à luz da palavra dEle. Não se entregue à dor e ao problema, mas haja confiando em Deus, descansando nele, sabendo que Ele é Senhor e que Ele governa soberanamente a sua vida. Os grandes e os pequenos detalhes da sua vida são governados pelo Senhor. Como igreja, não sejamos passivos, não sejamos passivos às circunstâncias, atuemos, trabalhemos, batalhemos. Como igreja, não fique parado, não seja um crente de banco, não seja um crente de banco,
Não seja um crente que fica chorando apenas pelas circunstâncias da sua vida, como se não pudesse fazer absolutamente nada. Você pode fazer, e pode fazer muito, primeiro buscando a Deus em oração. Buscando a Deus, revelando a sua dependência dEle, a sua confiança, a sua fé robusta, nesse Deus que tudo pode. Um Deus que vai fazer independente de você, mas Ele quer usar você, Ele quer trabalhar por meio da sua vida. Você não é peça descartada, pelo contrário, você é peça escolhida de Deus, Ele quer trabalhar pela sua vida. Mas pare um pouquinho comigo, para a gente concluir esta mensagem. Eu quero que você deixe de olhar para Esther e para Mordecai. Eu quero que você olhe para o verdadeiro libertador. Eu quero que você olhe para quem Esther apontava. A libertadora do povo de Deus aponta para o libertador, o único e verdadeiro. Cristo não ficou na passividade diante das nossas aflições. Cristo não titubeou ao entregar a sua vida. Ele nem mesmo arriscou a sua vida. Pelo contrário, Ele a entregou por nós. Este Cristo salvou o seu povo, identificando-se com Ele e mediando este povo. Jesus Cristo não disse: se perecer, eu pereci. Jesus Cristo disse: é necessário que eu morra, é necessário que eu ressuscite ao terceiro dia. Ele não disse em possibilidade, mas Ele disse em necessidade. Era necessário, imprescindível que Ele morresse por nós. Ele é o verdadeiro libertador que providenciou a nossa libertação diante do pecado de Satanás e do mundo. Além de Cristo, meus irmãos, não há lugar onde possamos nos esconder da ira de Deus. Havia também um decreto para a aniquilação da sua vida. Mas Cristo, por meio da sua morte, Ele nos livrou, Ele nos salvou, ao morrer no nosso lugar, ao sofrer no nosso lugar. Confie neste Cristo que liberta, confie nesse Cristo que nos ama, confie neste Cristo que nos salva. Você, meu irmão, deve reagir às aflições da vida de forma correta. Você deve reagir às aflições da vida de forma correta. Você deve se voltar para Deus em oração e dependência dEle, revelando sua completa dependência dEle. Você deve confiar na soberania de Deus, porque Ele controla a história e Ele controla a sua vida. Talvez você não saiba o que pode acontecer na sua vida, mas Deus sabe. Deus sabe. Você deve recusar a passividade, não ser passivo diante das aflições, mas atuar corajosamente, como Esther agiu, mas acima de tudo, como o Senhor Jesus Cristo reagiu à sua aflição. A sua aflição. Seja mais parecido com Cristo, hoje e sempre, para a glória do Senhor. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid, here in the death of